Olá pessoal do oitavo período, venho fazer esse vídeo curto mais ou menos sobre a aula inaugural, me apresentar para vocês, falar qual é a atuação do fisioterapeuta intensivista na unidade de terapia intensiva e falar algumas coisas que já foram faladas em sala de aula para que isso fique registrado para vocês via link no YouTube, tá? Então, bem-vindos ao semestre desse ano letivo, tá? Eu sou Mabelle Gomes de Oliveira Cavalcante, pode chamar de Mabelle Cavalcante. De um ponto de vista de apresentação, eu sou formada há 15 anos, estou na Unibra há 12 anos, desde a primeira turma de fisioterapia, tá? Já dei disciplinas do quinto, do sexto, há muito tempo eu dou apenas UTI e orientação TCC2 no 10º. Acerto para vocês, eu tenho pós-graduação em terapia intensiva, eu tenho residência em fisioterapia respiratória pelo IMIP, eu tenho mestrado em cuidados intensivos também pelo IMIP. Minha área de atuação é UTI pediátrica 100%. Eu tenho 2 vínculos públicos estatutários, um é no Otávio de Freitas, UTI pediátrica, e o outro concurso da Secretaria de Saúde é no Hospital Correia Picanço, meu outro vínculo. E além do vínculo da docência com vocês, tá? Essa sou eu. Nosso canal de comunicação sempre será via WhatsApp, via grupo, onde vocês receberão casos clínicos, materiais, didáticas diferentes sobre a nossa aula, tá? O que é o fisioterapeuta em TI? Ele tem que ter uma visão global, generalista do paciente. Ele atua tanto na restauração na disfuncionalidade motora, mas também nas complicações respiratórias. Então, a complicação respiratória, mais a complicação motora, juntando tudo isso a gente chama de intensivista. Ele abarca todas essas complicações, tegumentares, osteomioarticulares, cardiovasculares, respiratórias, alterações neurológicas. Então a gente está ali atuando em todo esse perfil, por isso que essa disciplina é uma disciplina de 60 horas, com 80% de carga prática, 20% de carga teórica em clínica escola, com treino de ventilador, simuladores de casos reais. Vocês vão aprender nessas aulas iniciais, entender qual é o papel do intensivista, tanto o intensivista adulto como o neopediátrico, a aplicabilidade da ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Então leiam o cronograma, leiam as orientações, leiam o plano de ensino que já foi enviado para vocês. Mobilização precoce, o que é terapia com movimento realizada nas primeiras 48 horas de admissão na UTI. Tá? É o termo correto. Paciente crítico é o paciente do nosso perfil de UTI. Então a gente não usa o termo paciente grave, a gente usa o termo paciente crítico. O paciente crítico é aquele que tem uma descompensação de um ou mais órgãos ou sistemas. Exemplo, uma falência respiratória junto com a falência cardíaca, com a falência renal. É um paciente que requer total monitorização. Então, o que é UTI? É um ambiente físico na qual existe monitorização 24 horas, formada por uma equipe multi, de preferência interdisciplinar, que faz uma monitorização contínua desse paciente por 24 horas, nesses pacientes críticos, que são os pacientes que têm descompensação orgânica de múltiplos órgãos, e a equipe de recursos humanos é formada por médicos, intensivistas, enfermeiros intensivistas, plantonistas, diaristas, fisioterapeutas, especialistas, fisioterapeutas plantonistas e diaristas, e quem nos dá apoio e suporte é a nutrição, fonoaudiologia, TO, tá? Assistentes sociais, a psicologia. Então, tudo isso é muito importante a gente estar ciente. A gente vai ver a monitorização respiratória, todas as complicações respiratórias, as doenças na ventilação, vamos ver como é que ventila o COVID, vamos ver como é que ventila a asma, a DPOC, vamos puxar a sardinha para a pediatria, nas bronquiolites, na asma pediátrica, as diferenças anatomo-respiratórias da criança para um adulto. A criança nunca será um adulto pequeno. Identificar e caracterizar essas funções do ventilador invasivo, diferenciar CPAP de bilevel, quando usar CPAP, quando usar bilevel, certo? Entender qual o critério de indicação, principalmente a nível de consciência. O paciente da UTI tem proteção de via aérea, quem não protege via aérea, quem rebaixa o nível de consciência, avaliado pela escala de Coma de Glasgow, não temos segurança de deixar esse paciente sem uma via aérea artificial. E o que é uma via aérea artificial? São os tubos e são os traqueóstomos. Aula 2, iremos falar mais sobre isso. Conteúdo
de plano de ensino e conteúdo de nosso cronograma programático vai estar lá para vocês já disponibilizados no grupo, tá? E depois isso vai estar via sistema. A aula 1 é a aula de atuação, depois vem cuidados com as vias aéreas, tem aerosol, tem oxigênio, VNI, desmame, intubação, ablação precoce, aula de exames, as práticas, ventilar a doença obstrutiva, ventilar a doença restritiva, complacência, resistência, cálculo, peso predito, de volume corrente. Então, a gente tem aí um pano na manga bem interessante para o semestre, tá? Cuidado com as faltas, vocês que gerenciam suas próprias faltas, lembrando que é uma disciplina que tem 3 aulas seguidas, então 25% de falta você tem direito, mas acima disso há uma reprovação por falta, 75% de presença. Eu dou aula na turma da noite nesse semestre, na mesma quinta, às 18h30, eventualmente, numa necessidade, para não perder conteúdo e, consequentemente, perder a aula, e nem levar a falta, você pode falar comigo e assistir nesse dia na turma da manhã ou na turma da noite, tá certo? Desde que previamente avisado para mim, porque não causa nenhum tipo de prejuízo, o assunto é exatamente o mesmo e sou eu mesma que ministro as aulas, tá? Nossos horários são da manhã de 8 às 10h25, de 8 às 10h45, né, voltou, e de 6h30 às 9h15. As provas AV1 e AV3 no mesmo formato, 10 questões, sendo 6 abertas e 4 fechadas. AV1 e AV3 assim, afinal, o mesmo esquema, 10 questões, temos a segunda chamada, 5 questões abertas de cada avaliação que você perdeu, e AV2, o interdisciplinar. A única novidade que persistimos nas questões do ENAD, que eu acho importantíssimo, é o que avalia o desempenho do aluno, é o que mantém a nossa nota 5 no MEC. Então, para o 8º período, serão 3 questões de ENAD que eu sinalizo nas minhas provas. 3 questões significa 2 objetivas fechadas e 1 discursiva, que estarão dentro das próprias 10 questões da prova, tá? Não serão questões extras, mas elas são no formato ENAD para avaliar o nível de interpretação de questão e de desempenho de conhecimento de cada aluno. A gente tem o grupo do Zap, nosso meio de comunicação por onde estudar, é lá, tudo que eu mando. Eu nunca mando um PDF só, vai um PDF com um grupo com material de apoio, que a gente chama. Esse material de apoio pode ser vídeo aula, PowerPoint gravado, minhas videoaulas, e esse link que tá chegando aqui hoje para resumir vocês é muita coisa, tá? Então, é isso, acompanha por lá. Tem referência bibliográfica de livro? Tem, mas disciplina profissionalizante é bom que a gente foque em consenso, diretrizes, artigos, as melhores evidências científicas, tá? Todo o meu material ele é enviado 24 horas antes, o material da semana, para não ser acumulativo. Se porventura alguma dificuldade de entendimento de alguma coisa do sexto que não ficou clara comigo nas minhas aulas de UTI, eu sempre vou puxar a sardinha, eu vou mandar num drive separado para o representante para não poluir o grupo de UTI, de acordo com a necessidade de cada aula, tá? Não acumular conteúdo, tá certo? 80% teórica, 20% prática. Quando tiver um encontro na clínica, a vestimenta correta, eu digo para o representante qual é a divisão das turmas. Como são quase 3 horas de aula, a gente consegue dividir vocês direitinho, pelo menos 1 hora para cada subgrupo, tá? Não acumular assunto, pode retirar dúvida no próprio Zap. Se vocês têm Zap, não precisa de e-mail, não precisa esperar terminar a aula, não precisa esperar a semana que vem. Vocês podem fazer todos esses questionamentos lá. Se for um questionamento mais pessoal, vocês podem ir no meu privado, tá certo? Cuidado com a gestão, celular sempre no modo silencioso, respeitar o colega que está tentando assistir, respeitar o professor em sala de aula, vai precisar se ausentar antes, sai, vai atender o telefone, sai, a aula só termina quando eu digo que termina, tá certo? Teremos intervalos entre as aulas, vai sim ou não, depende do ritmo de vocês, tá certo? Qualquer dificuldade pontual, já sabe que tem a liberdade de me procurar no privado, tá? Tem algumas imagens, existe a UTI, né, NEL, a UTI que vai de 0 a 28 dias, a UTI PED, de 29 dias a 14, 15 anos, já tem adulto acima disso, certo? E temos as subespecialidades de UTI neurológica, coronária, de queimados, obstétrica, de transplante. Então, o somatório das UTIs são as CTIs, que é o Centro de Terapia Intensiva, tá? É muito comum, é muito importante ler os artigos que eu mandei, que um é sobre vida e morte e a outra é sobre os dilemas, humanização e dilemas encontrados na terapia intensiva. Então, de um lado, a gente se debate, né, na UTI com alguns dilemas do tipo assim, poxa, nós temos tanto progresso, né, técnico-científico, a gente se investiu tanto em residência, em pós, em graduação, estudamos tanto para salvar vidas, e muitas vezes a gente vem aquela frustração do impossível, da finitude. A única certeza que a gente tem é que nós somos finitos.
E nós como intensivistas, entrou cuidados paliativos nisso para abrir nossa mente mais em relação a isso. Trabalhar com a vida tênue, trabalhar com a linha tênue de vida e morte não é algo fácil, como comunicação de má notícias, acolhimento aos familiares, estubal, tentar VNI. Essas decisões geram umas consequências e a gente tem que acertar as melhores decisões. Tá? As dimensões, a gente tem que abordar os pacientes tanto não só na dimensão física, mas sim nas dimensões psíquicas, sociais, espirituais e religiosas. E nós temos estudo suficiente para isso, mas vocês têm uma equipe de suporte. Chama assistente social, chama psicólogo para trabalhar em conjunto com você, com aquela criança, com aquele familiar. Certo? Partindo da perspectiva que a morte é uma dimensão da existência humana, né? Pois somos finitos e mortais. Mas aí, quando chega na terminalidade, o que você vai querer ofertar para esse paciente? Procedimentos fúteis que só fazem prolongar a morte e não mais a vida, tá? O Conselho Federal de Medicina, ele é favorável à ortotanásia. O que é a ortotanásia? É a morte natural, sem dor e sem sofrimento. Tá? Eutanásia é crime legal, não permitido no Brasil, mas o que a gente faz muitas vezes é a distanásia. São técnicas inúteis na qual a gente sabe que só está prolongando o sofrimento do paciente e que o final é a morte. Só que veja que nesse sentido a gente entra em embates religiosos, em crenças. Então não existe o certo, existe a gente mostrar o que é técnico científico e a família decidir o que é mais apropriado para cada ente querido. Ok? Vou fazer um segundo link para não ficar tão grande para vocês. Prazer.